Olá, caros leitores! Hoje eu trago uma literatura com uma roupagem diferente, uma embalagem mais moderna. Então fique aí que vai ser muito vantajosa a conversa de hoje. Então eu trago aqui Nothing Short of Selected Tales from a 100 Word Story, 125 short stories selecionadas aqui pela equipe organizadora, pela equipe editorial de dois eventos específicos. Eles selecionam as histórias para colocarem aqui. Então desses dois eventos são competições, premiações que dão relevo às melhores short stories. Eles põem elas aqui, são 125 selecionadas. São histórias de 100 palavras. Repito, são histórias de 100 palavras. Então, se você anda com a vida muito corrida, já põe metas para você de ler livros mensais, quantos livros eu vou ler esse ano? E às vezes se frustra por não conseguir corresponder à sua meta pessoal. Aqui é uma excelente dica. São 125 historinhas curtinhas de 100 palavras. Você pode colocar meta por dia, por semana, de acordo com o seu cronograma, com a sua agenda. E você vai lendo as historinhas e vai avançando e vai sentindo que realmente está evoluindo. No caso, no seu inglês, na sua literatura. Aqui é uma estratégia diferente para você que gosta de estar em contato com a língua inglesa, que nas suas 4 habilidades, né? O listening, o writing, o reading, o speaking, dessas 4 habilidades, você quer focar, por exemplo, no reading, para ter mais vocabulário, para ter mais maturidade com as estruturas da língua. Perfeito aqui, e você pode cumprir, é uma meta mais factível você distribuir as historinhas ao longo dos meses. Encaixa perfeito, é bem interessante para esse dia a dia tão movimentado das pessoas e fica na medida realmente dessas demandas diárias, você encaixar a literatura e a língua estrangeira no seu dia a dia, nos seus alvos de estudos de crescimento pessoal. 100 palavras cada história. O escritor, ele tem um desafio de selecionar aquilo que é essencial para a história. Ele precisa escolher, ele precisa ter aquela sensibilidade do que realmente vai importar para o sentido completo da história, para a construção de personagens com essência, com presença, e remover aquilo que não vai fazer falta para o fio condutor da compreensão da história. Então é um desafio para o escritor elaborar uma boa história com tão poucas opções de palavras. E assim, você vai ler a história e você acha, vou passar rapidinho por essas histórias, mas eu tenho que fazer uma advertência. Você precisa ter o domínio de todo o conjunto vocabular que é apresentado ali, porque se você perder algumas palavras, você já não vai mais compreender a mensagem veiculada naquela historinha. Então você já fica com um tradutor ali do lado, um dicionário, o que você achar melhor, dependendo do seu nível de inglês, claro. Então você vai ali percorrendo as linhas da história e qualquer palavra que você tiver perdido, não compreendeu, busca esse significado, procura ali o dicionário, o tradutor, para que você preencha todas as lacunas e realmente monte toda a mensagem na sua completude daquilo que a história quer dizer. E você já vai ganhando aí, com certeza, em vocabulário, em experiência com novas palavras, já vai colocando aí no seu acervo, guardando para você ganhar realmente mais força no seu vocabulário, mais conhecimento e avançando nessa habilidade do reading da língua inglesa. E a primeira história, Ella, Them, de Tara Lynn Mazzie.
Essa história é muito interessante. Essa história de uma menininha que quer tudo, gosta de tudo pequenininho, tudo em miniatura. Então, no universo infantil dela, tudo que ela pega, ela vai transformando num brinquedo, num entretenimento. Ela tem um pet, ela tem ali as coisinhas dela. E esse pet é até o isqueiro que ela pegou do pai dela. E ela gostaria, tá escrito aqui, que ela gostaria que o pai dela também fosse pequenininho, para caber na Lincoln Log Cabin, que é uma cabaninha de brinquedo construída ali pelos anos de 1916 em homenagem ao presidente Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Não se sabe exatamente se ele brincava, né? Parece que sim, que ele brincava com essa cabaninha, mas foi feita por causa da infância do jovem Lincoln. Então essa cabaninha vendeu muito e faz parte assim dessa tradição infantil dessa década. E aí ela queria que o pai dela coubesse dentro dessa cabaninha e tudo fosse pequenininho, inclusive o pai dela fosse bem pequenininho. E aí ela pegou uma conta e começou a arrastar essa conta no chão, e essa conta foi virando, né, uma outra coisa, um canyon, e ela brincando com aquilo ali. Acabou que o pai dela olhou para ela zangado, ralhou ali com ela, deu uma bronca, chamou a atenção, e ela saiu, a sensação que eu tive é que ela saiu assim, pequenininha. Quem foi que encolheu então? Quem ficou bem pequenininha, na verdade, foi ela. Então, eu já achei assim bastante, são muitos detalhes de muita riqueza para a discussão da infância, né, desse mundo imaginativo. As coisas não acontecem exatamente como a imaginação da criança espera. O mundo real é diferente. Então, fazer esse contraponto com esse mundo, esse universo criativo infantil e a realidade das coisas. Bom, enfim, dá muita discussão essa primeira historinha. Olha só como, olha rapidinho, você dá conta, ó. Acabou a primeira história. Hard Time, by Courtney Watson. Então tá escrito assim: Joe ordered his first kit from a hobby magazine sent to his cellmate. Então já fomos ambientados aqui. Eles são presos, eles estão na prisão. E não sabemos exatamente em que tempo a história está sendo narrada. Se é no tempo da prisão, se é depois da prisão, eu não tenho essa certeza. Mas que essas duas pessoas estavam presas, isso aí a gente realmente tem toda, né, essa confirmação pelas duas primeiras linhas da história. Então, foi encomendado um kit, uma casinha com pessoinhas, com livrinhos, com páginas verdadeiras. Tinha ali as páginas dos livros, todos os detalhes dessa casinha eram bem minuciosos realmente, bem elaborados. E aí tem um momento que ele pensa, esse bonequinho, ele não assaltou um banco, ele não estava armado, ele não atirou em 2 caixas, ele não foi levado para a prisão pela polícia. Não, isso não aconteceria. Sobretudo quando se tem uma casa dessa, um ambiente como esse. E aí a história termina. E eu fico pensando, então ele tá fazendo ali as reflexões dele, dessa vida de presidiário, dessa vida de criminoso. Ele atribui a essa vida, a ter entrado nessa rota, o fato de não ter tido um lar, uma casa assim tão harmoniosa. Foi por isso que ele entrou nessa vida. Ali ele está fazendo uma reflexão, está tendo ali um devaneio, uma introspecção. Bom, aí fica ao seu critério o desenvolvimento de outros pensamentos, de outras opiniões. Então aqui, ó, Hard Time, terminou. Ó, terminou. E aí nós temos uma outra historinha, quero só te dar um exemplo. Ó, The Cement Heart.
by Cornelia Nixon. A história começa assim: He had been gone 4 years, né? Ele se foi, tem 4 anos já. Não dá para saber exatamente porque que ele se foi, se morreu, se... Não fica claro. Eu tenho a sensação de que ele morreu. E ela vai para a garagem fazer uns ajustes, né? Organizar as coisas, e ela encontra um cimento com um coração, uma flecha e as iniciais dele e as iniciais dela. E ela nunca tinha visto aquilo ali. A primeira vez que ela viu. E nos livros dela de receita, sempre quando tinha uma anotação dela, em seguida tinha uma anotação dele. Se ela colocasse que tinha que usar um ingrediente fresquinho, ele colocava em seguida que tinha que usar um bem antigo. E ele fazia, tinha essa marca dele nesses pequenos detalhes. E aí ela termina a história dizendo que são mensagens vindas de uma garrafa de um vanished planet, um planeta, né, que já não existe mais. Então, a mensagem na garrafa, né, existia um tempo que as pessoas mandavam mensagem na garrafa, principalmente marinheiros. Não havia tecnologia, então eles mandavam avisos de naufrágios, de perigos, mandavam mensagens para familiares saudosos, demonstrando ali o afeto. Pessoas mandavam mensagens demonstrando ali conexão emocional com alguém que recebesse aquela mensagem. E ainda hoje há pessoas que fazem isso, põem mensagem na garrafa e deixa aí no oceano para ver em quem vai chegar, né, aquela mensagem inusitada de onde? De algum lugar aí do planeta. E essa história termina assim, né, bem fazendo a gente imaginar muitas coisas e fazer realmente esse link com o passado, com reflexões afetivas, de laços que ainda se mantêm, apesar dos anos, apesar da distância, apesar do desaparecimento. Esses laços ainda estão ali na nossa vida, permeando a nossa alma. Muito interessante também essa história, ó. Mais uma vez, rapidamente você termina. E para finalizar, só mais esse exemplo que eu quero te dar. O nome da história é Bob e Betty, de Molly Gills. Bob e Betty estão se divorciando, tá tudo correndo bem, né? Porque um divórcio já não é assim nada tão suave. E eles vão vendendo as coisas e dividindo tudo, o apartamento, o carro, tudo, vão se organizando em todos esses essas grandes questões, eles vão resolvendo tudo. E quando eles já estão prontos para seguirem as suas vidas, ela ouve o barulho daqueles sinos de vento, aqueles penduricalhos ali, aqueles objetinhos que ficam ali, né, com o barulho do vento, eles vão balançando. E ela diz: olha só os meus sinos de vento. E você quis dizer os meus sinos de vento. E corre ela, corre ele, e começam ali a se engalfinhar, se atracar, lutar corporalmente por aqueles pequenos objetos. E dias depois, o corretor encontra os corpos de ambos com os negócios aqui, ó, amarrados, morreram por uma coisa tão pequena. Resolveram as grandes, é assim que às vezes acontece, né? Resolvem as grandes coisas e se atrapalha com um pequeno detalhe. Ou cabe também outra reflexão: será que eles estavam bem mesmo com aquela separação? Será que estava tudo bem mesmo? Será que as coisas estavam correndo suavemente? Parecia que ainda tinha ressentimento, rusgas, e aquilo explodiu naquele momento de definir quem é que ia ficar com um sino de vento. Então, caros leitores, eu estou assim, bem feliz de trazer esse tipo de literatura para você que estava buscando uma outra estratégia, que gosta de se manter em contato com a literatura, com a língua estrangeira, de diferentes maneiras. Essa é mais uma estratégia que você pode usar e
percorrer por várias realidades, vários universos, um conjunto de vocabulário diferente a cada história, reflexões também das mais variadas, das mais distintas. De repente você é até um professor de literatura inglesa e quer levar diferentes discussões para a sala de aula, talvez desafiando os alunos a ampliar os detalhes dessas historinhas, o que ficou talvez aqui eclipsado, escondido, que poderia explicar determinados comportamentos. Então dá para trabalhar com essas histórias em sala de aula, né, das mais diversas maneiras, e ofertar para os alunos um universo vocabular tão variado, tão rico, e estruturas também de gramática, fluidez. Os alunos, você como leitor vai ganhando fluidez na leitura e vai realmente conhecendo, né, muitos autores, e você que é escritor também vai se inspirando nas diferentes temáticas abordadas aqui para criar também as suas próprias histórias com problemas que muitas vezes, situações, realidades colocadas aqui que realmente pertencem à vida humana, né, de forma geral, e fica como opção para você também se valer dessas realidades e construir a sua própria, enquanto escritor. E você, leitor, realmente vai se beneficiar muito com esse tipo de leitura. E fica aí então a sugestão para você ir lendo as outras. Eu dei 4 exemplos aqui, e lembrando que você precisa realmente se apropriar de cada palavra para não perder o sentido da história, a mensagem que está sendo veiculada aqui. E eu espero você para o próximo rico vídeo que virá, e a nossa conversa continuar por aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau.